Hoje pela manhã gostaria de falar-lhe sobre as duas bacias. Nós temos aqui duas bacias diante de nós. E já agradeço à irmã Lúcia que nos cedeu gentilmente estas bacias. A Bíblia nos fala de duas bacias. Na verdade, quando fala da bacia de Pilatos, a palavra ali não está presente, bacia, eu estou consciente disto. Alguns até retratam como se fosse uma jarra e outros como uma bacia. Mas para efeitos didáticos, vamos considerar a bacia de Pilatos e a bacia de Jesus. Em Mateus, no capítulo 27, o versículo 24, a Bíblia nos diz que, estando em uma situação de grande aperto, uma vez que tudo o que ele fazia não estava dando certo, a Bíblia diz que quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. A bacia de Pilatos. Quem foi Pilatos? Pôncio Pilatos. O nome sugere uma ascendência hispânica. Possivelmente ele fez uma carreira militar. Ele foi tribuno e posteriormente chegou à posição de governador. Ele governou a Judéia do ano 26 ao ano 37. Ser governador da Judéia naquelas circunstâncias não era uma promoção, era mais uma punição. Então, certamente, ele tinha feito alguma coisa errada em seu histórico político. Governava Roma Tibério César. E a Judéia, aqui mencionada em Lucas capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que João Batista começa o ministério exatamente no ano em que Tibério César era governador da Judéia. A Judéia ali referida era a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, aquele território, também Samaria e a Idumeia, que hoje é a Jordânia. A Galileia ficou para os filhos de Herodes. E tanto Pôncio Pilatos como também os filhos de Herodes respondiam a Vitélio. Vitélio era o governador da Síria, um pouco mais ao norte. E Pilatos, apesar de ter sérios problemas em seu governo, ele governou bastante tempo, pelo menos 10 anos e meio. E a razão por que ele governou tanto tempo é porque Roma entendia que ele era a pessoa adequada para aquele lugar. Porque a Judéia era, na verdade, um lugar de constantes revoltas. Havia muitos motins, qualquer tumulto virava um grande problema e Pilatos era um homem de estopim curto, um homem de paciência mínima. Flávio Joséfo, historiador e também Filo, nos dá conta que em diversas ocasiões Pilatos teve problemas com seus governados. Houve uma ocasião, segundo Flávio Joséfo, em que Pilatos fez no entardecer entrar alguns estandartes em Jerusalém com imagens do imperador. No dia seguinte, quando os judeus acordaram, lá estavam os estandartes com as imagens do imperador, o que para eles era uma tremenda profanação. E então, imediatamente, eles foram até Cesareia, onde estava o palácio de Pilatos, e protestaram contra aquela violação. Pilatos não deu a mínima para eles, mas eles insistiram, ficaram ali um bom tempo, pelo menos por uma semana, protestando contra aquela profanação. E aí Pilatos então chamou alguns soldados e os fez vestir-se como pessoas simples da comunidade
E esses soldados se infiltraram no meio da multidão. E quando então Pilatos disse a eles, não vou tirar os estandartes, e eles ficaram mais nervosos ainda, Pilatos autorizou os soldados a espancar aquelas pessoas. E os soldados começaram a espancar, mas aquelas pessoas estavam tão decididas naquilo que queriam, que elas se jogaram ao chão e expuseram suas gargantas para serem cortadas pelas espadas, para mostrar que a vida deles valia menos do que aquilo que eles estavam lutando. Diante disto, Pilatos mandou tirar os estandartes, porque também Pilatos tinha medo de ser denunciado a Roma e, consequentemente, ser tirado de seu posto. Tudo que Pilatos queria era ser amigo de César. E Vitélio era amigo de César. Houve um outro incidente em que Pilatos pegou o dinheiro do templo. Isso é uma coisa absurda para eles. Pegou o dinheiro consagrado no templo para fazer com que um aqueduto chegasse até Jerusalém. Aquilo recebeu uma resistência tão grande, que houve protestos contínuos, e aí Pilatos novamente, na mesma estratégia, infiltrou alguns soldados, e aí os judeus resistiram, e esses soldados começaram a espancar os judeus, e Pilatos disse, pode descer a pancada, e os soldados estavam com sede de sangue, muitos judeus morreram neste incidente. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, nós temos no capítulo 13 uma referência que Jesus faz, na verdade os discípulos fazem a Jesus, de que um certo dia os galileus estavam fazendo um sacrifício. E Pilatos, por motivos que não sabemos quais, acabou acabando com os sacrifícios deles, e não somente isto, mas Lucas nos dá conta de que naquela ocasião alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Pilatos era impecável, Pilatos não pensava duas vezes para matar, bater, impor a força. Pilatos preferia governar pelo medo. Depois de ter se envolvido no julgamento e morte de Jesus Cristo, lá por volta do ano 36, final de 36, início de 37, Pilatos teve um outro problema mais grave ainda. Ele ficou sabendo que alguns galileus foram enganados por um falso profeta, e esse falso profeta disse que em sonhos tinha recebido uma revelação de Deus do lugar onde estavam os utensílios do templo que foram feitos por Moisés. E eles então subiram o Monte Gerizim para encontrar esses artefatos, essas relíquias, e juntou uma grande multidão para fazer isso, pessoas enganadas por aquele falso profeta. E Pilatos, entendendo aquilo como um problema a ser combatido, destacou os soldados, mandou a cavalaria, matou muitos deles, mandou decapitar os líderes. Foi um banho de sangue no Monte Gerizim, que era considerado pelos samaritanos como sagrado. E isso chegou a Vitélio. E Vitélio, então, mandou ordens por escrita pelas mãos de Marcelo, seu assessor, para que ordenasse que Pilatos fosse a Roma se explicar. Pilatos foi a Roma, no caminho, então, Tibério César morreu, o imperador. E a partir daí a história de Pilatos se perde, a gente não sabe o que aconteceu com ele, mas há lendas a respeito disso. Uma delas dá conta de que a esposa de Pilatos, que se chamava Cláudia, se converteu e, consequentemente, levou seu marido a Cristo. Isso é uma lenda. A outra lenda diz que ele, chegando a Roma, já não estava mais debaixo do governo de Tibério, ele foi destituído de seu poder e autoridade e exilou-se para um lugar, uma antiga propriedade sua, em uma ilha, não se sabe qual, e lá morreu de melancolia. Literalmente morreu depressivo. Alguns outros, como Eusébio de Cesareia, diz que ele suicidou-se, que ele, não suportando a vergonha de ter a sua vida em decadência, colocou fim nela no ano 37, por aí na história nós temos esses relatos. Mas o que representa a bacia de Pilatos? Como eu disse, a Bíblia não diz uma bacia, pode ter sido uma jarra, mas por motivos didáticos, vamos nos referir a uma bacia.
A primeira coisa que nós podemos ver e entender pelo relato das Escrituras é que a bacia de Pilatos era dele. Ele manda alguém trazer água para lavar suas próprias mãos. Havia lá, naquele lugar, o pretório onde ele fazia seu julgamento, um utensílio destinado a seu uso próprio. Era dele. Estava sob seu poder. Era algo que ele podia dispor a qualquer momento. A bacia de Pilatos era dele, sua propriedade. A outra coisa que nós podemos ver a respeito desta bacia é que ela representa a mentalidade da imposição. Observem, Mateus 27, 24 diz: e ele mandou que fosse trazido a ele água, um recipiente. Pilatos não pedia nada a ninguém. Pilatos impunha a sua vontade. Pilatos era o perfeito príncipe de Maquiavel. Aquele que, se não podendo governar pelo amor, opta por governar pelo medo, pela imposição. Eu mando e quem tem juízo obedece. Eu digo e as pessoas fazem. Eu ordeno. Minha palavra tem que ser obedecida. Esta é a mentalidade de Pilatos. Ele manda. E as pessoas sabem que desobedecê-lo significa colocar a cabeça em risco. Significa tomar algumas pauladas, significa enfrentar soldados raivosos. Esse homem se vale desta bacia que é dele para demonstrar quem manda. Ele é o mandatário. Ele é o déspotes, aquele que tem poder absoluto. Claro que sabemos que ainda havia Vitélio e o imperador acima dele, mas naquela região, ele fazia e acontecia. Ele era o homem poderoso, o homem da última palavra, o senhor das ordens. A bacia de Pilatos representa o espírito da imposição. A outra coisa que nós podemos perceber a respeito da bacia de Pilatos é que ela foi usada no interesse dele, para seu próprio benefício. Ele não manda trazer a bacia para ele usar esta bacia no benefício de outro. Pelo contrário, é no seu próprio benefício. Ele está pensando em si. Porque ele manda trazer água para lavar suas próprias mãos. Na intenção de colocar-se à parte de tudo o que está acontecendo. O interesse é dele. Ele usa para si. Representa exatamente o egoísmo. Representa aquele estilo de vida onde o que eu faço, tudo que envolve a minha vida, tem a mim como o centro de todas as ações. Eu faço tudo pensando em mim. Eu faço tudo no meu interesse. Venha a mim o meu reino. Seja feita a minha vontade. Esta é a oração do egoísta Pilatos. É o interesse dele que está acima de tudo e de todos. Porque a bacia de Pilatos representa a busca dos seus próprios interesses. Em quarto lugar, a bacia de Pilatos representa uma ressurreição do espírito de Caim. Quando Deus pergunta para Caim, Caim, onde está o seu irmão? A resposta que Caim dá a Deus é uma resposta mal educada. Eu sei lá. Sou eu o guardador do meu irmão. Eu tenho responsabilidade pelo meu irmão.
Deus nem respondeu a ele, porque essa pergunta é tão absurda. A resposta é: sim, você tem responsabilidade pelo seu irmão. Caim está, tipo, colocando Deus na parede, dizendo: eu não tenho nada com isso. Eu me lembro uma época lá em Pompeia, foi uma época um pouco infernal, né? Esse negócio de campanhas e tal, e jingle, né? E tinha uma musiquinha de uma cantora chamada Luca. A musiquinha dizia: tô nem aí. Ela fala 300 vezes tô nem aí, a hora que você toma fôlego ela fala tô nem aí. Não é verdade? Ou musiquinha daquelas que, sabe aquelas grude, que é um carrapato, gruda na sua mente, você está lá tentando pensar, tô nem aí, né? É exatamente esse o espírito de Caim, tô nem aí. Ah, os judeus estão lá, problema deles, eles que se explodam. Esse homem aí, esse Galileu, fez isso, fez aquilo, a minha mulher até falou que ele é justo, mas eu não tô nem aí. Eu quero mesmo é tirar meu corpo fora. É o espírito de Caim ressurreto. É aquela velha mentalidade de cada um por si, Deus contra todos. Invertendo o dizer, né, que fala às vezes cada um por si e Deus por todos. Na verdade, é cada um cuidando também do outro. Esta é a mentalidade cristã, mas a mentalidade da bacia de Pilatos é a mentalidade da indiferença. Eu não quero assumir responsabilidades diante das outras pessoas. As outras pessoas que se cuidem. Cada um cuida da sua vida. A outra coisa que a bacia de Pilatos representa é que ela representa o desejo de livrar-se a qualquer custo. Lá na lei de Moisés, isso está em Deuteronômio 21, dos versos 6 e 7. Lá na lei de Moisés era previsto assim: se fosse encontrado um corpo sem vida lá, e ninguém soubesse quem matou aquela pessoa, os juízes daquela cidade deveriam oferecer um sacrifício a Deus, e eles deveriam jogar água sobre suas mãos e lavá-las sobre o animal sacrificado, e eles diriam a Deus: Deus, nós não sabemos quem matou este homem, por favor, não impute sobre nós a culpa deste pecado. Pilatos certamente sabia disso, e então, diante dos judeus, ele repete este ritual. Só que naquele caso, as pessoas não sabiam quem matou e quem era o morto. Nesse caso, Pilatos estava dando ordem para que se executasse um homem justo, mas na intenção de livrar-se, ele lava suas próprias mãos. É aquela tentativa como a de Adão. E quando confrontado por Deus sobre o que você fez, ele falou: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Um dia eu vi uma camiseta do Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Filosofia boa, né? A culpa é minha, eu coloco em vocês, né? Coloco na Iraci, a Iraci está mais próxima, geralmente, né? Passa para ela. A culpa é de alguém. Geralmente é assim, na verdade. Esse espírito de transferência. Conta-se que Freud fazia a primeira pergunta para quem chegava: qual é a sua participação na desgraça que você está vivendo agora? Pergunta bem chave, né? Porque, invariavelmente, a gente chega lá e fala: eu estou assim porque o governo, eu estou assim porque aquele, eu estou assim porque o Trump acabou entrando numa guerra política com a China e tal, e aí afetou meus negócios. O Trump é um bom bode expiatório, não é verdade? Passar a culpa adiante. Livrar-se a qualquer custo. A intenção é: eu livro a minha pele e quem ficar no caminho que assuma as consequências. Esta é a bacia de Pilatos. Por fim, a bacia de Pilatos representa a indisposição de assumir responsabilidades. Não, isso não é comigo.
Assume vocês. Eu estou indo para o meu palácio. Eu tenho uma sauna, um ofurô legal. Vou lá relaxar. Vocês se viram. Esse cara é um galileu, já tentei passar ele para Herodes, Herodes me devolveu, aquele infeliz. Agora eu passo para vocês, vocês fazem o que vocês quiserem, o que acontecer com eles é problema de vocês, eu estou fora. Tem um ditado aí, ema, ema, cada um com seu problema. Não é verdade? O meu, eu vou me virar. Agora vocês se virem com os outros. Pega esse Jesus, descasca esse abacaxi lá na casa de vocês. Eu vou para o meu palácio. Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Era o que ele pensava. Esta é a bacia de Pilatos. Agora vai para João capítulo 13. Eu não vou dar a biografia de Jesus. Vocês conhecem, né? Eu espero. João 13 nos dá conta de que, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Totalmente oposta àquela bacia, eu quero apresentar-lhes a bacia de Jesus. A primeira coisa que a Bíblia nos diz sobre a bacia de Jesus é que não era dele. Fazia parte do mobiliário do cenáculo. O cenáculo era um lugar de festa onde uma senhora, segundo a tradição, a mãe de Marcos, locava aquele lugar para que as pessoas pudessem ali fazer os seus eventos, festas, casamentos e assim por diante. E Jesus locou. Jesus recebia oferta de algumas pessoas e ele pagou o aluguel daquela noite, daquele cenáculo. E tendo pagado o aluguel daquele cenáculo, ele podia dispor provisoriamente filhos que estavam ali, e um deles era uma bacia. E esta bacia era usada exatamente para o ritual de lavar os pés das pessoas que entravam naquele lugar. Os discípulos não eram muito educados, a Bíblia não esconde isso. E eles foram entrando sem ligar para esses rituais de lavar os pés e coisas dessa natureza. Quando estavam todos já em seus lugares. Para surpresa deles, Jesus se levanta. A pessoa principal naquele momento se põe em pé. E a Bíblia diz que ele tira a sua túnica. Os judeus usavam 3 níveis de roupa, né? As roupas inferiores ali, uma roupa assim que poderia ser usada dentro de casa, tipo um roupão, e acima então uma túnica usada para andar nas ruas. Jesus tira aquela roupa e ele pega uma toalha e envolve-se nela. Os discípulos devem ter olhado um para a cara do outro assim, dizendo: o que ele está fazendo? Ele está encenando o que ele veio fazer. Porque ele, Paulo diz, sendo Deus, não teve como usurpação o ser Deus, a si mesmo se esvazia, ele tira todas as prerrogativas divinas, deixa de lado, e ele assume humanidade. E ele pega uma toalha, e achado em forma humana, Paulo diz, humilhou-se a si mesmo ao ponto de ser escravo.
E ele vai fazer agora o que uns escravos faziam. Ele pega uma toalha, cinge seu corpo, põe água numa bacia e vem lavar os pés dos discípulos. A bacia não era dele. Como tudo o que ele usou era emprestado. Mas aí está o grande paradoxo da vida de Jesus. Quando você vai lá para Salmo 24, versículo 1, você descobre uma verdade muito interessante, porque o salmista diz: de Adonai, o Senhor, são os céus, a terra, o mundo e todos que nele habitam. Olha o que o salmista está dizendo assim: os céus pertencem a ele, a terra, o planeta, o globo terrestre, o mundo, ou seja, tudo que está na terra, pertence a Adonai. E também pertence a ele todos os que nele habitam. Homens, animais, seres marítimos, seres terrestres, pássaros, tudo que você imaginar, cada árvore pertence a ele. Mas neste momento, a bacia que ele está usando não é dele. Ele pega emprestado. Agora ele pega uma bacia que não é dele, mas não para o seu interesse próprio. Não para lavar as suas mãos, mas para lavar os pés de outros. A motivação de Jesus é completamente altruísta. Ele não está visando o seu interesse. Ele não está olhando o benefício dele. Ele olha o benefício dos outros. Porque ele veio servir. O que ele faz não é para si. Ele não está pensando em si. Ele pensa nos seus discípulos. E o texto começa dizendo: tendo-os amado, amou-os até o fim. A bacia de Jesus representa a disposição. E essa é uma palavra muito importante. Se Pilatos impõe, se Pilatos manda, Jesus se dispõe a fazer. Eu me lembro uma vez lá em Pompeia de uma cena que ficou assim gravada em minha mente. Um certo homem assumiu um mercado na cidade. E era um homem conhecido na cidade por ser um homem duro. E um dia eu passei em frente àquele mercado, ele estava lá mostrando para as pessoas onde as pessoas deveriam limpar, o que as pessoas deveriam fazer. Eu olhei para ele e falei: puxa, ele está lavando as mãos na bacia de Pilatos. Não durou muito tempo. O mercado não foi para frente. Tempos depois, parecia que Deus estava até querendo me ensinar alguma coisa. Eu passo lá naquele mesmo mercado, porque ficava próximo da minha casa. Estava lá o atual gerente deste mercado, um homem que tem um coração maravilhoso. E eu vi o Laércio limpando, junto com as outras pessoas, à frente do mercado. Vassoura na mão. Ele não estava dizendo: varre ali, varre lá, varre ali. Ele estava varrendo junto. Disposição. Aquele que impõe diz: faça isso, faça aquilo. Aquele que se dispõe: vamos fazer juntos. Siga-me o exemplo. Siga o meu exemplo. Vamos lá, pegue a vassoura. Você olha para o seu líder, ele está com a vassoura na mão. Você pega a vassoura também, não é? Eu vou pegar a vassoura também, porque é muita desfeita esse cara, é meu líder, ele está varrendo, eu vou varrer também. Jesus representa exatamente esse espírito disposto a fazer as coisas. E duas palavras que para mim são muito importantes: disposição e disponibilidade. Às vezes eu encontro na igreja certa disposição acompanhada de nenhuma disponibilidade. Aí não é disposição.
pastor, eu até queria ajudar, mas eu tenho compromisso tal, assim, minha agenda é esta, e você não está disposto, querido. Você está se iludindo e tentando me iludir também. Disposição acompanha disponibilidade. A agenda de Jesus estava lá, noite de quinta-feira, 18 horas às 19 horas, estou supondo aqui, lavar os pés dos discípulos. Ele não somente tinha disposição de lavar os pés dos discípulos, ele estava disponível para lavar os pés dos discípulos e lavou os pés dos discípulos. Disposição. Esta é a palavra. Em terceiro lugar, além de representar, ser ela não a bacia de Jesus e representar a disposição. Essa bacia é uma representação da encarnação. Porque o próprio Deus veio a nós, ao nosso encontro, para fazer por nós o que nós não poderíamos fazer por nós. Ele veio dar sua vida. Houve um incidente entre os discípulos. João e Tiago chegaram para Jesus e chamaram Jesus à parte e disseram assim: Jesus, nós temos um pedido para te fazer. Aí Jesus falou: pois não, fale. Eles disseram: olha, Jesus, quando o Senhor vier no seu reino, eu e o Tiago podemos nos assentar à direita e à esquerda. Depois a gente decide no para ou ímpar quem vai ficar na direita, quem vai ficar na esquerda e tal. O fato é, né? Aí Jesus falou para ele: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles: ah, sim, a gente pode. Eles achavam que era uma tragadinha. Jesus ia levar no barzinho lá e tal, tomar alguma coisa. Jesus está falando da morte de cruz. E o próprio Jesus disse: até que vocês vão tomar um cálice aí, já dizendo, vocês vão morrer de um jeito diferente. Mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim, o Pai vai decidir isso. E aí, então, os discípulos descobriram. Os discípulos falaram: olha, espertinhos, foram antes da gente. A gente estava com essa ideia, mas a gente vacilou, eles cortaram a fila. Todos eles queriam isso. E aí estava aquele murmúrio ali, os 10 contra os 2. Jesus, percebendo que a assembleia estava dividida, chamou os discípulos e falou assim: olha, vocês sabem que os governantes governam sobre vocês. Os governantes do mundo governam sobre vocês. E eles mandam. E vocês obedecem. Eles cobram. E vocês pagam. Aí Jesus disse para eles: mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Sirvam uns aos outros. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. A pessoa que mais tinha direito de exigir obediência era a pessoa que não estava fazendo este uso dessa prerrogativa. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Aqui eu entro em mais um aspecto desta bacia. É a disposição para o autossacrifício. Um líder cristão nos Estados Unidos, quando eu estou falando assim é porque eu estou tentando lembrar o nome do líder e estou tentando aqui, o cérebro, o tique, o teco está dizendo, e um disse para o outro que é Tim Elmore. Então, Tim Elmore, ok? Um líder nos Estados Unidos chamado Tim Elmore, ele nos fala numa de suas lições chamado Paradoxo de Calcutá. O que é o Paradoxo de Calcutá? Um certo dia, uma freira, nascida Agnes,
estava trabalhando em um hospital cristão. E ela então voltava para sua casa quando encontrou uma mulher jogada no lixo. Ouçam bem. Uma mulher tinha sido jogada no lixo pelo seu próprio filho. A mãe foi jogada no lixo pelo filho, porque a mãe era leprosa. O filho não sabia o que fazer com a mãe, jogou a mãe no lixo. Agnes, que ainda não era Madre Teresa, passou por aquela mulher. Olhou para ela. Falou, não pode. Uma criatura de Deus no lixo. O que ela fez? Ela podia lavar as suas mãos na bacia de Pilatos. Dizer, tô nem aí. Nem conheço essa mulher. Ela tinha terminado o plantão dela. Ela voltou. Abraçou aquela mulher porque ela escolheu a bacia de Jesus. E levou aquela mulher no hospital. E chegando lá, os médicos não queriam atender aquela mulher. Você achou no lixo? Ela é. Mas jogaram fora, deixa morrer. Ela disse, eu cuido dela. E ela começou a cuidar daquela mulher. E ali começou a sociedade fraterna, que acabou montando diversos hospitais na Índia e que atendeu inúmeros leprosos. E aquela mulher que nunca quis ser o holofote de nada, um dia foi chamado na ONU para falar o que ela estava fazendo. Paradoxo de Calcutá. Alguém que não queria holofotes, alguém que não queria nem saber de ser notícia, só queria ser útil a alguém. Se tornou uma das pessoas mais conhecidas do século XX. Escolheram as personalidades do século XX. Dentre as 10 principais pessoas do século XX, Madre Teresa de Calcutá. Impressionante, não é? Sabe por quê? Porque ela não quis a bacia de Pilatos. Ela optou pela bacia de Jesus. Sacrificar-se. Viver para as outras pessoas. A bacia de Jesus significa assumir responsabilidades. Se Pilatos estava desejoso de tirar o seu corpo fora, Jesus colocou o corpo dele dentro. Jesus disse, eu estou aqui para morrer. Não vou me livrar, eu vou me oferecer. Eu assumo a responsabilidade. Quando os soldados vieram prendê-lo, ele se adiantou e disse, sou eu quem vocês estão procurando. Deixe esses embora. Essa é a bacia de Jesus. Eu assumo a responsabilidade. Se der certo, legal. Se der errado, eu assumo a culpa. Eu estou aqui para assumir a responsabilidade. Quando nós olhamos essas duas bacias, nós nos perguntamos, qual delas eu estou usando? Como pai, na responsabilidade que eu tenho para com os meus filhos, quantos pais ausentes
Vocês sabiam que pais também abortam? Aborto não é um assunto só de mãe, não, viu? Tem muitos pais que abortaram. Colocaram no mundo, viraram as costas. E se não é uma lei severa, dizendo que ou dá pensão ou vai preso, eles fogem. Mas há alguns pais que, mesmo não estando ausentes, talvez a presença física, mas ausência emocional, ausência afetiva, não estão ali para apoiar o filho. Nunca foram numa reunião de escola. Chega pro filho e fala: ai, filhão, que legal, você vai fazer 11 anos. O filho: não, pai, eu vou fazer 15. Não sabe nem a idade do filho. Pais ausentes estão lavando as suas mãos na bacia de Pilatos. Marido ausente. Tem marido ausente também, né? Gente, chega dessa mentalidade mundana de que a minha função é colocar dinheiro em casa. Sua função é colocar dinheiro em casa, é lavar a louça. Sua função também é ajudar a sua mulher nos afazeres da sua casa. E se o seu filho é criança, tem que limpar a criança também. Ei, Tiago, sobrou para você. Tem que limpar. Tem que estar junto. Amém, Ivo? É isso mesmo? Tem que participar. Nada de ficar usando a bacia de Pilatos, achando, eu aqui que estou pagando, não vou fazer mais nada. Você está pagando, continua fazendo, faz mais, surpreenda a sua mulher. Pedro diz, vivam a vida comum do lar. Tenham sensibilidade para com as necessidades de sua esposa. Eu quero a mulher cheirosa, bonitinha, chegando em casa. Mas ela está cheirosa, bonitinha, com aquele monte de coisa que ela tem que fazer em casa. Se você ajudar, quem sabe? Não é verdade? Pais que não assumem a sua função sacerdotal. Hoje nós vivemos uma cultura de delegação. Delegou-se a educação aos professores. Gente, o professor ele tem que ensinar matemática, geografia, física, química. Educação quem ensina são os pais. Se o seu filho não sabe dizer por favor, obrigado, com licença, a culpa não é do professor da escola, a culpa é sua. Se seu filho não conhece a história de Noé, Davi, a história de Jesus, a culpa não é do pastor, não é do professor de escola dominical, não é do Hélio. A culpa é sua. Ensina você, pai, o seu filho no caminho que deve andar. Ore por sua família. Seja o sacerdote do seu lar. Não fica lavando a mão na bacia de Pilatos. Assume seu papel. Seja homem. E assuma o seu papel de sacerdote do seu lar. A esposa que às vezes também não assume a sua função. Tem isso também, viu? Dia inteiro no celular, Facebook e companhia e tal, as mídias sociais, ela está atualizadíssima. Só que as louças estão empilhadas lá na pia, né? Marido, quando quer, tem que pagar um restaurante, porque não tem comida, e as coisas assim, tudo abandonado. Querida, para de lavar sua mão na bacia de Pilatos, pega a bacia de Jesus, vai lavar os pratos, vai lavar as coisas que precisam ser lavadas. Assume sua função também. Faça a sua parte. Quando nós fazemos a nossa parte, nós podemos exigir e colocar para outra pessoa que ela deve fazer a dela também. Mãe que não assume a sua função maternal, nós temos muitos casos assim. Hoje tem muitas mães que às vezes dedicam tanto à vida profissional e não estão nem aí com seus filhos. Então por que colocou no mundo? O mundo não cria seu filho, o mundo distorce seu filho. Filhos que não obedecem seus pais estão lavando as suas mãos na bacia de Pilatos. Dão trabalho. Acham que são donos de seus narizes. Não são. E se você já entregou sua vida a Jesus, filho, ouça. Você não pertence a você, você pertence a Jesus. Filhos que não honram seus pais estão lavando as suas mãos na bacia de Pilatos. Filhos que não movem uma palha em casa
quarto deles é um santuário. A mãe entra e diz, meu Deus. Quando consegue entrar, né? Tem um militar americano que diz assim, há muitos jovens querendo mudar o mundo. Comece arrumando seu quarto. Não morre, gente. Não morre. Acredita que sobrevive arrumar um quarto? Você consegue sobreviver? Ajude sua mãe, querida. No Dia das Mães, a minha mãe é a razão da minha vida. Os outros 364 dias, minha mãe não sabe de nada, minha mãe só fica exigindo, minha mãe só pega no meu pé. Oh, o pai, então? Cidadão irresponsável. Não se importa com o destino da cidade, com o destino da nação, não tem nenhuma participação política, não estão nem aí com o que está acontecendo. Ah, isso não tem nada a ver comigo. Tem sim, o seu salário foi minguado porque a política econômica do atual governo foi uma tremenda porcaria. Ah, mas não foi eu que coloquei eles lá, mas você teve a oportunidade de votar, então vote direito. A eleição está chegando aí. Pense muito bem antes de eleger os seus candidatos. Nós somos cristãos, pertencemos ao reino celestial, mas a gente mora em Valinhos. O pé está aqui. É aqui que você paga suas contas, é aqui que você vive, é aqui que você tem responsabilidade como cidadão. Não lave suas mãos na bacia de Pilatos. Ah, pastor, mas meu negócio é ir na igreja, sentar lá, ouvir uma boa música. Às vezes eu não gosto da música que o Erlon canta lá na frente. Você é o quê? Um cristão engajado ou um cliente? Espera-se dos cristãos que eles sejam envolvidos com o reino de Deus, que eles participem. Você acha que o Erno está precisando de ajuda aqui? Se ofereça para ajudá-lo, ué. Pega a bacia de Jesus, chega lá, ô Erno, quais são as dificuldades que você está tendo aí? Eu posso ajudar? Chegar para o irmão Zé Luiz e falar, irmão Zé Luiz, eu estou louco para servir, pelo amor de Deus, me dê uma toalha, me dê uma bacia, eu quero lavar os pés das pessoas. Ao invés de achar assim, ah, eu vou lá na igreja, mas não tem ninguém que me abraça na entrada. Abraça você, as outras pessoas também, ué, aí você vai ser abraçado. Às vezes o que acontece é exatamente isso. As pessoas estão usando a bacia de Pilatos o tempo todo, e daí quando a gente fala de Pilatos, fala, é marginal, criminoso. A gente também é. Quando a gente está usando a bacia do Pilatos, a gente é tão quanto ele. Vamos jogar essa bacia fora. Eu só não chuto essa bacia porque é da mãe do Erlon. Mas eu estou com vontade de chutá-la, jogá-la no mato. Ela é horrível. Ela não pode ser usada aqui não, irmãos. Ah, tem pouca criança na igreja. Legal, vai lá na sua vila, traz criança para a igreja. Ah, eu queria tanto ver os jovens assim, então, legal. Uma vez a cada 15 dias eles estão aqui. Vem apoiar a gente, ora por nós, participa conosco. Vai ser, ó, legal. Ah, a projeção lá apareceu um erro de português. Querido, você é professor de português, chega ali com o irmão, fala assim, irmão, tem um hino aqui que está errado. O porquê não está separado é uma pergunta, deixa eu ajudar você. O irmão vai aceitar, vai lá, ajuda ele. Ao invés de falar assim, aí eu estava cantando e apareceu majestade com G, eu não consegui mais cantar. Espera terminar o louvor, chega lá, ô irmão, majestade é com J, pode ajudar aqui? Porque eu travo, irmão. Eu fico nervoso quando majestade é com G. Você pode ajudar, ninguém vai te impedir. Não há nenhuma lei aqui proibindo você de fazer alguma coisa na igreja. Em absoluto. Vamos lavar as mãos, lavar a mão não, lavar os pés uns dos outros com a bacia de Jesus? Você, marido, seja mais presente na sua casa. Valoriza a vida no lar. Saia com a sua esposa de vez em quando.
Se você quiser saber como faz isso, pergunta para o André. O André está nota 10. E o André, parabéns. E continue. Continue. Você está liberado para continuar. Saia com a sua esposa. Seja um marido presente. Faça a feliz enquanto você a tem ao seu lado. Não fica depois que aconteceu o velório dela. Ai, eu perdi tanto tempo. Perdeu porque tonto. Né? Aproveite. Desfrute da amizade, do companheirismo de seus filhos. Lave os pés de seus filhos. Esposa, vamos assumir as nossas funções? Eu creio que isso para vocês é até simples. Mas eu sei que tem algumas mulheres que não estão entendendo isto. Por isso eu falo nesse sentido. Filhos, você quer viver bastante? Obedece seus pais. Honre seus pais. Deus lhes dará uma vida de bastante tempo de vida e qualidade de vida. Promessa de Deus, não tenho dúvida. Sejamos cidadãos responsáveis. E por fim, a igreja espera que você faça parte dela. Há pessoas que falam assim, eu queria ter uma igreja assim. Irmãos, ninguém tem igreja, só Jesus tem igreja. Nós somos igreja. Eu queria que a igreja fosse assim. Querido, você é igreja também, você faz parte da igreja. Se você for assim, o outro for assim, aquele outro for assim, todos nós seremos assim. É bem simples a equação. Vamos pegar a bacia de Jesus, lavar os pés uns dos outros? Vamos parar de pensar em nós mesmos e buscar o interesse de Deus, do reino de Deus, dos irmãos? Curve sua fronte.